Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Os seguidores estão entrando. Minhas alunas e meus alunos estão entrando. E os seguidores também, daqui do Instagram, que não são meus alunos. Gente, tem gente das antigas. Helena Drummond entrou. Tem gente, eu acho que tem uma aluna aqui de 2004. Ex-aluna, né? Gente, o som, vocês estão me ouvindo? Lícia entrou. O som tá bom? Diz um oi aí. Tá. Se a Helena disse oi, meu amor, é porque ela tá me ouvindo. Oi, meu amor. Lucas foi meu aluno das antigas também. Ednei entrou com 2 olhinhos. Marina, minha conterrânea linda. A gente se comunicou muito nas eleições, né, Marina? Ednei tá aí. Agora Ednei entra e eu fico tímido. Júlia Loberto tá aí. Tá, vou esperar vocês mais um pouquinho e a gente começa, tá? Vão enviando o link para as colegas de vocês, para os colegas de vocês que fizeram o Enem. Sheila tá aí também. André tá aí. André sedutor. Catarina, saudades, Catarina. Só vejo você nas peruadas, nas festas da faculdade. Juju, o povo tá entrando. 45 pessoas. Meu, desafios para a valorização de comunidades. Estou doido para falar logo sobre esse tema. Mariana Machado, obrigado. Espera um pouquinho, gente. Espera aí, 2 minutos, tá? O povo tá entrando. Pra eu não falar a mesma coisa, né? Zé Marcos. Zé, você chegou a tirar 1000 no ano passado. Zé foi meu aluno no ano passado, já tá na faculdade. Eu lembro que você tirou 1000 no curso. E tirou 980, 960 no Enem. Zé Marcos tá aqui, procura ele aqui, tá? Ele é legal. E ele é vegano. Nada a ver uma coisa com eu. Fugir do tema, nada. O que tem a ver? Vegano, Zé? Todo mundo. Ai, essas... Saudades, Aníbal. Vamos lá, vamos começar. Quando eu falo de Enem, tanto em aula ou agora, como sempre acontece no dia do Enem, eu faço sempre uma live e chamo alguns de vocês para conversar. Eu brigo com vocês quando é em aula, quando eu estou falando de Enem, porque a gente está discutindo um tema que seja para o Enem, porque na nossa aula, toda aula, são 2 propostas para casa, né? Uma no formato Enem e a outra no formato FUVEST ou FUNESP. Tem aluno que faz as 2, tem aluno que escolhe uma das 2, mas né, é assim toda semana. Na segunda-feira, quando vocês recebem a aula, o vídeo, tudo bonitinho. E aí, a discussão que eu tenho com vocês, a minha irritação, quando eu falo do Enem, é que quando a gente termina de discutir o tema, a primeira coisa que vocês dizem pra mim, professor, eu vou usar Drummond como repertório. Prof, dá pra usar Ailton Krenak aqui. Vocês não chegam nem a refletir sobre o tema, vocês já estão pensando no repertório. Vamos primeiro discutir, vamos pensar sobre esse tema. Eu estou muito comovido com o tema, juro. Eu lacrimejei hoje à tarde, quando eu vi a proposta, comentei isso com o Butch também, que estava comovido, mandei um áudio para ele. Eu não sei se é porque a gente está tão, né, a gente sofreu tanto nesses anos, né, e o Enem se descaracterizou um pouco. Não sei, mas eu me arrisco a dizer que o tema de hoje, pra mim, eu vou correr esse risco agora, tá? Foi o melhor tema da história do Enem. E olha que eu gostei muito do tema da intolerância religiosa 2016 ou 2017. Então, não sei se é porque eu tô fragilizado, nós todos estamos fragilizados com o momento político que a gente passou, né? Um perrengue que a gente passou e a tensão que foi esse último mês. E me arrisco a dizer, aí a gente não posso falar essas coisas, senão eu sou preso. Mas eu vou falar, gente, total, eu vou ser leviano, tá? Não é que aconteceu. Mas a cara que tem desse exame, a impressão que eu tenho é que ele é a de que ele foi escrito depois do segundo turno. Que proposta linda foi essa? Que textos de apoio legais foram esses? Até o texto não verbal, o texto 2, normalmente o Enem, né, fornece para vocês um texto não verbal, um infográfico, um mapa, uma tabela, né, um texto, uma imagem e tal, uma foto. Até esse texto foi interessante, trazia informações, não estava ali para constar, como foi o do ano passado, aquela última imagem, o texto não verbal do ano passado estava ali só para adorno, mero enfeite de coletânea, porque não ampliava a discussão.
mas todos os textos tinham funcionalidade. E eu fiquei com muita esperança de saber que, eu não sei quantos alunos fizeram, ainda não li quantos faltaram, o número de faltosos hoje, mas eu tive essa sensação de esperança de saber que 5 milhões, cerca de 5 milhões de jovens estavam concentrados pensando nesses povos, nessas sociedades, nesses povos tradicionais do Brasil. Então são 5 milhões, me dá uma esperança de um país realmente mais legal, de um país mais com menos desigualdade, de um país em que todos, ou pelo menos a maioria, consiga exercer a sua cidadania. Então eu senti tudo isso à tarde, quando eu recebi o tema, mais ou menos 1h40, 2 da tarde, eu estava na rua, vocês viram que eu postei um vídeo aqui, eu estava na academia. Eu preciso falar, você fazer uma live, porque quando eu vi o tema, eu vou fazer live. Do ano passado, quase que eu não ia fazer. Registro, que chatice foi essa? Desse me deu uma vontade de falar já na hora. Então o Enem voltou pra gente. Na época do governo do PT, né? Vocês não se lembram, vocês já não eram nascidos, mas deixa eu contar para vocês. Os últimos anos do governo do PT. Olha os temas, gente. Persistência da violência contra a mulher. Era só minoria naquela época. Aí no ano seguinte foi intolerância religiosa, mas era para falar de racismo, porque a coletânea deixava claro que a religião que mais sofre preconceito é de matriz africana, os terreiros de candomblé e umbandas invadidos, destruídos por fundamentalistas, extremistas e tal. Ou seja, era sobre o preto. No mesmo exame, em 2016, os alunos houve 2 provas em 2016, tá? Porque as escolas estavam ocupadas, então um foi intolerância religiosa e o outro foi racismo mesmo, racismo propriamente dito. Aí no ano seguinte, desafio para a formação educacional dos surdos. Era sempre uma minoria. Aí o Temer assumiu e aí acabou essa tendência, né, do Enem dos anos que eu estou contando para vocês. E aí foi algoritmo, foi manipulação do usuário em rede, um tema bem burguês, bem elitista, que não combinava com a prova, que chega no Brasil profundo. E a gente sabe que há estudantes que vão à escola a pé ou de canoa, nas regiões ribeirinhas, no sertão de Pernambuco, e o tema era algoritmo, não tem nem Wi-Fi nessas cidades. Então foi um tema que eu achei bem elitista. E aí de lá para cá, eu não preciso comentar para não perder tempo, vamos olhar agora para frente. Então a gente tomou de volta o Enem. O Enem este ano voltou a conversar. Não que o ano passado o Enem não tenha discutido sobre minorias, mas foi de uma maneira mais genérica, né? Pessoas que não têm registro civil. Agora o Enem, ele além de ele delimitar mais essas minorias, ele ao mesmo tempo que delimitou, porque quando eu pensei em povos tradicionais, assim que eu recebi o tema, eu não tinha ainda os textos de apoio. Assim que eu recebi o tema, eu pensei nos povos indígenas, nos quilombolas e mais um. Mas eu nunca tinha pensado em ciganos. Constava ciganos no texto 2. Constava no texto 2 os povos de terreiro no texto 2. Então, que coisa linda foi esse tema. Como ampliou, inclusive, a minha noção de povos tradicionais, o meu conhecimento de povos tradicionais. É preciso comentar também com vocês, eu queria comentar que vocês tinham nas mãos 2 eixos temáticos. Vocês tinham o eixo do meio biofísico, porque estamos falando de meio ambiente também. E vocês tinham nas mãos o eixo das minorias. Então vocês podiam brincar com esses 2 eixos temáticos. Mas assim, antes da gente conversar sobre coletânea, sobre proposta de intervenção, deixa eu ver se tem alguém querendo falar aqui. Eu vou chamar daqui a pouco alguém para falar. Tainara já está aí. Daqui a pouco eu chamo alguém daqui para conversar. Antes da gente entrar no repertório, na proposta de intervenção, na estrutura da redação, vamos discutir sobre as palavras-chave do tema. Desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais, né? Valorização de povos. O que é que eu tenho para pensar? O que é que eu queria conversar com vocês? Quando uma proposta tem desafio para valorizar, gente, leva isso que eu estou falando para outros exames, para outras provas que vocês forem fazer daqui para frente. VUNESP, na próxima semana a gente já acabou o Enem, nossa revisão agora focada em VUNESP, FUVEST. Uma proposta de VUNESP e de FUVEST, 2 por aula. Então, a partir da próxima semana, a nossa revisão vai dar uma guinadazinha. Mas quando a gente pensa em desafio,
para valorizar, pensa assim, é porque aquilo não tem valor, né? Como garantir que aquilo tenha valor? Porque aquilo não tem valor. O que tem valor na nossa sociedade? O que é imediato, o que é monetário, o que é rápido, o que é eficiente, o que dá lucro. Só que os valores desses povos são contrários aos valores da nossa sociedade. São os valores da natureza. A natureza não tem pressa. A natureza tem seu ritmo próprio, tem seu tempo próprio. A natureza, ela não é imediata. Os Krenak chamam o rio de avô. Avô é tio. Eu acho que é avô. Chamam o rio de avô, para vocês perceberem a interseção entre homem e natureza. E o Ailton Krenak, que estava na nossa aula de repertório, inclusive eu reservei na minha aula de repertório um momento enorme, eu escrevi uma página inteira sobre o Ailton Krenak na minha aula 13 de repertório. Tinha Ailton Krenak, tinha Eliane Brum, tinha o Índio, a canção do Caetano. Não, desculpa. O Índio, a canção do Caetano estava na minha aula música e redação, vocês também podem dar como repertório. Mas voltando, Ailton Krenak chama os povos da floresta, ele diz que os povos da floresta são a floresta. E a Eliane Brum, que também estava na minha aula de repertório, ela chama os povos da floresta de povos floresta, como que indissociáveis, como que floresta e povo imbricados, formando um mesmo organismo. Isso tudo que eu estou contando para vocês, assim, para resumir essa proposta, a gente começar a conversar, eu acho que sugere uma necessidade de transformação da sociedade. Porque o que rege, o que pauta os valores, né, desses povos é a ecologia. A ecologia pauta esses povos, essas sociedades. E a economia pauta a nossa sociedade. Enquanto eles são pautados pela ecologia, nós somos pautados pela economia. E isso tem que mudar. O mundo jamais, vocês já sabem mais do que eu, vocês têm aula de geopolítica, vocês têm aula de história, vocês sabem exatamente a situação do planeta. É preciso uma transformação de valores. Na escola, já estou dando pista para a proposta de intervenção, do Estado primeiro, obviamente, mas na escola também, nas empresas, no teu bairro, a própria sociedade civil. E a gente falou como um dos agentes da proposta de intervenção, num aulão de 3 horas que vocês estiveram comigo na quinta-feira. Foram 3 horas que eu saí com febre, naquela verdade, saí meio que febril da aula, meio que com frio, meio com calafrio. 3 horas falando, não chegou a hora que eu estava mais concentrando, mas voltando. Bom, queria conversar com alguns de vocês aqui, mas assim, eu estava falando da transformação da escola, falei da sociedade civil, era isso que eu estava falando, da sociedade civil, porque um dos agentes, a gente tem o hábito de, quando constrói proposta de intervenção do Enem, de ficar delegando, né? É dever do Estado, cabe à família, é dever das ONGs, o Estado deveria, a família, é preciso que, sei lá, as empresas privadas, é necessário que e aí você parece que não faz parte daquela intervenção. E eu acho que esse tema a gente pode entrar. A sociedade civil, como dever cívico da sociedade civil, a gente pode entrar nessa proposta de intervenção, nessa história de transformação de valores, começando no nosso bairro, no elevador do nosso prédio. Bom, vocês podiam me perguntar, né? Aníbal, você não acha muito utópico querer... Eu tava falando para vocês que eu estou feliz, que eu estou esperançoso por saber que 5 milhões de jovens estavam concentrados, né, num tema que exige uma revisão mesmo de visão de mundo. Você não acha muito utópico, muito romântico, querer que eu, prof, 18 anos, inexperiente, nem faculdade fiz, tenha que elaborar uma proposta de intervenção? Entenderam? Acho utópico, acho meio fantasioso, acho meio conversa de político. 5 milhões, né, de jovens dando propostas, aí no ano que vem não vai ter se transformado, né, em tese, as coisas vão estar mais ou menos parecidas. Aí parece que a gente está perdendo tempo dando bando de proposta em 30 linhas que não vai funcionar. Não é nenhuma tese, não é nenhum livro, né? Nem especialista. Eu sou professor, tenho 18 anos, eu tenho que dar uma proposta para o ministro. Nós chamamos de viagem isso. Mas entenderam por que o Enem faz isso? Entenderam por que isso é importante? Porque só a reflexão já valeu. Só saber que tem 5 milhões de jovens conversando, pensando um país melhor, um mundo melhor. Porque são vocês que... São os jovens, são vocês que me fizeram não usar mais canudinho de plástico.
por causa de vocês que me influenciaram a parar de comer carne, não como carne desde 2020, desde a pandemia, vegetariano. Você não foi minha mãe, normalmente é o jovem que traz pra gente um olhar fresco e saber que 5 milhões estavam concentrados. Eu tô muito esperançoso, eu tô muito feliz, tá? Agora, antes de chamar alguém aqui, eu queria contar uma coisa. Sabe um diferencial desse exame do ano passado? É que no ano passado não tinha causa, né? Uma coletânea pobre e aí as pessoas que não têm registro civil no Brasil, visibilidade, tarará. Aí a coletânea dizia o que no ano passado? Vocês lembram? É de graça, não se paga para tirar a certidão de nascimento, mas se é de graça, porque o povo não tira, né? Vocês ficaram meio que de mãos atadas. É de graça. Tinha também na coletânea para tirar sem certidão de nascimento, não se pode tirar CPF, não se pode abrir conta em banco, não se pode... Era só isso a coletânea e não tinha causa. E eu disse para vocês o seguinte no aulão: quando vocês se depararem com uma questão sobre que é de desigualdade, pessoas que não têm registro civil é pessoa pobre, né? E a coletânea não sugere causas para vocês. Gente, não tem como fugir de racismo, porque são pessoas pretas e periféricas e aporofobia. São pessoas pobres, existe um descaso para com essas pessoas, existe uma xenofobia interna nesse país, que invisibiliza essas pessoas. Só que isso não constava na coletânea. Não havia nem essa sugestão de reflexão. Vocês tiveram que tirar leite de pedra para achar causa. E eu estou destacando muito causa porque proposta de intervenção, ela é organizada a partir da causa. Existe, para achar causa, a gente faz a pergunta, por quê? E a gente vai achando as causas. E às vezes, como eu ensinei nas aulas para vocês, a gente vai achando causa da causa para evitar lacuna de argumentação. Tá, mas por que não tem isso? Tá, mas não tem isso. Mas por que também não tem isso, nem isso, nem isso? Não tem isso, nem isso. Mas por que não tem isso, nem isso, nem isso, nem isso? E a gente foi brincando nas aulas para não deixar brecha para o corretor refutar ou criticar ou falar que ali tem um buraco, que ali está insustentável. Diferente do exame deste ano. Porque se vocês pensarem, veja só, desafios, vejam isso comigo, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Eu tenho 2 caminhos de causas. Eu tenho muita causa. Eu tenho umas 10 causas. Primeiro, o primeiro bloco, né? Causas para desafios. Por que um desafio? Lembra que para achar causa tem que fazer a pergunta por quê. Né? Aí você acha, por que um desafio? Valorizar essas comunidades, esses povos tradicionais. Acabei de falar, porque por conta dos valores, a nossa sociedade é pautada no dinheiro. E a ecologia é o valor que pauta esses povos, essa comunidade. Por que um desafio? Ainda estou no desafio, estou na causa do desafio. Por que um desafio? Porque não existe representação política desses povos. E tem um desafio. Pensa assim, é um desafio, precisa ser enfrentado, mas não é fácil, é um desafio. Vai dar trabalho. Desafio é que vai dar trabalho. Então não existe representatividade política desses povos. A xenofobia interna, o preconceito que eu falei para vocês, porque esses povos, vocês sabem, né? Essas pessoas, enfim, apanham nesse país, elas desaparecem nesse país, elas morrem nesse país. Existe preconceito contra estratos sociais invisibilizados, como a gente já conversou. Tá. Mas existe um outro caminho de outras causas. Mas por que é importante garantir a dignidade dessas pessoas? Por que é importante valorizar? Percebam, a primeira causa foi porque é um desafio. Por que é um desafio? Outro caminho para a gente descobrir causa. Mas por que é importante valorizar? Então tem muito espaço para a causa. É importante por conta da preservação da terra, preservação da cultura, preservação da terra e o texto 1 era muito bonitinho, né? O texto 1 da coletânea falava que a natureza é a mãe desses povos, que eles só tiram aquilo que era para subsistência, para sobrevivência e retribuem para a natureza e cuidam da natureza. Então é uma relação bilateral, não tem uma... Tava muito legal muito bonitinho o texto 1, o texto 2 foi a tabela. Então, poxa, preservação da terra, preservação da cultura, porque o que nos difere de uma outra sociedade é também a cultura. A cultura, ela consegue trazer pra gente a sensação de... Ela afeta a nossa autoestima, né? Porque ela faz a vida da gente ter sentido
Porque você consegue nomear, como eu posso explicar? Né, como a cultura interfere a nossa autoestima e a partir disso você consegue ser. Eu sou nordestino, pronto. A vida faz sentido por conta da singularidade do coletivo, pronto. Né? Existe todos nós somos brasileiros, todos nós gostamos de forró, todos nós, né? Então a cultura, que são as nossas crenças, a nossa religião, os nossos valores, as nossas leis, tudo isso forma a gente enquanto povo. E é preciso a preservação disso. A gente precisa disso. Bom, é importante porque gente, porque tem muita descoberta científica pautada em planta, né? Não sei se vocês leram isso. E também, gente, vamos pro óbvio. Por que tem que valorizar essas pessoas? Porque tá na Constituição. Tá lá. É o que preconiza a Constituição brasileira, a garantir a dignidade de todo mundo. É um direito à cidadania. Quero conversar com vocês antes de continuar, senão eu vou ficar falando sozinho. Não quero dar aula não, gente. Hoje é domingo. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui. Peraí. Tá. O povo já tá fugindo. Deixa eu chamar a Tainara, que eu me lembrei dela quando eu vi o texto 2. Tainara, tá aí? Tainara, faz a cena aí pra mim, pra eu te chamar. Já tá calor, hein? O povo tá entrando. Queria saber o que vocês usaram de repertório. Pronto. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Adicionar como moderador. Entrar ao vivo com a Tainara. Pronto. Me calor. Oi, meu amor. Oi, tudo Tudo bem? bem? Peraí, deixa eu só baixar o som. Eu me lembrei de você quando eu vi o texto 2. Ah, Eu nem é? imaginava que aquelas comunidades todas fizessem parte dos povos tradicionais. Minha visão era dos quilombolas, dos povos indígenas. E quando eu vi aquele grupo todo, são 26, né? E o texto 1 da coletânea ainda dizia que eram 26 catalogados, que ainda tem mais grupo para entrar aí na turma de povos tradicionais. Me conta, como foi tua redação? Conversa um pouquinho. Pro, eu gostei muito do tema, deu para desenvolver bem. Eu fiz bem tranquila a redação. Foi. Eu achei muito bom também a coletânea, tava muito boa, assim, tinha bastante Ah, caso mesmo. Deu para explorar bastante nessa parte. E aí eu coloquei, eu fui em busca disso, dos porquês da valorização, né? Aí eu porque lembrei tem do. dois caminhos de porquês, né? Que eu falei agora, o da valorização e porque é um desafio. Porquê do desafio e porquê da valorização. É, aí eu lembrei, assim, eu fiz um link com o passado, né, colonial, do etnocentrismo, do eurocentrismo, e aí busquei também essa parte do sustentável, né, que eles fazem mais para subsistência. Aí eu consegui fazer, em um D1 eu coloquei, no D1 eu coloquei sobre isso, né, do do sustentável, e no D2 eu coloquei um pouco sobre o racismo, aí eu citei Gilberto Freire. Não sei se eu dei uma. Mas eu acho que deu para Peraí, ir, porque eu citei os cortou um pouquinho. quilombolas, sabe? Tá, tá. Me conta uma coisa, e que repertório você usou? Eu usei Gilberto Freire. Tá. Casagrande Senzala? Mas o que você usou? Gente, travou um pouquinho. Democracia. Travou um pouquinho. Conta pra mim. Gente, sou eu que tô travando ou é ela que tá travando? O Caio perguntou o que, é que eu acho de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Mas pô, depende da relação, Caio, que você fez entre Macunaíma e essa proposta. Acho que ela travou. Aparentemente, Caio, não estou vendo muita relação entre Macunaíma e esse tema, não. Mas isso vai depender do que você tirou, se foi um trecho e como você articulou ao argumento. Pode até ser que.
Pronto. Ela vai voltar. Pronto. Tainá, Oi, o teu telefone tá no Wi-Fi ou tá no... Ou agora eu pus não? 3G para ficar melhor. Melhor. Tá. Então, eu usei Democracia Racial, do Gilberto Freire. Tá. Mas você conversou sobre a obra ou tirou algum trecho? Ou se lembrou de alguma frase? Não, eu conversei sobre a obra. Tipo, Geral, tá. eu linkei, comecei a falar sobre a colonização, aí depois eu coloquei sobre o eurocentrismo, depois eu linkei a escravidão, aí eu linkei a democracia racial, e nisso linkei os povos quilombolas e os povos de terreiro, né? Que é mais a cultura do Mas pessoal. quando eu vi povo de terreiro, eu disse, eu tenho que falar com Tainara. Tem povo de terreiro na proposta, eu tenho que falar com essa menina. E Cada, olha cada foto que que você assim, posta aqui no Instagram, que eu fico com inveja, me leva um dia. Sabe o vamos, que eu me pronto. lembrei? Eu me lembrei, não tem, assim, de uma redação que vocês viram na aula de marca autoral, aula 24. Era uma redação super polêmica. Se fosse do Enem, não funcionava. Para a época, não era Enem, não. Era VUNESP, funcionou. Era de um aluno meu. E era sobre meio ambiente e tal, e desenvolvimento econômico. A coletânea dizia mais ou menos assim: não sei quantos bilhões de dólares deixaram de entrar no Brasil no último ano por conta das licenças ambientais. Os ambientalistas barraram a entrada dessas empresas sujas, não eram ecologicamente limpas, e aí essa grana não entrou, mas no momento de desemprego do Brasil. Então a coletânea estava meio que dividida. Qual a sua opinião? Você acha que essas empresas deveriam entrar a qualquer custo para fomentar trabalho? Ou você acha que não? Que os ambientalistas fizeram certo em barrar e tal? E esse meu aluno, não sei se você se lembra, Sal, e esse meu aluno, ele foi favorável à entrada do dinheiro, em detrimento das Ah, questões eu lembro. ambientais. Mesmo, lembrou, mesmo que com isso, e ele fez uma redação boa e defendeu direitinho. Se fosse nessa do Enem, ele não ia se dar bem, porque a banca já encaminhava para. Não dá, né? Para a gente pensar, mas assim também, não só no Enem. Mas É, eu me lembro que ele tinha feito. Era uma redação, não era VUNESP, não era FUVEST, era uma redação do meu curso, eu era FUVEST. E como a aula era de marca autoral, eu ensino nessa aula a vocês, né, a escrever com charme, porque a FUVEST gosta de estilo. Se levar a estrutura sim. do Enem para a FUVEST, você vai ser mal visto. Aí os alunos falam, prof, mas eu vi uma redação nota 50 na FUVEST, que o pessoal da Pinheiros postou no Instagram, que a pessoa colocou em primeira análise, em segunda análise, e portanto. Aí eu falo, meu amor, não foi por isso que a pessoa tirou 50. Apesar disso, a pessoa tirou 50. Porque a redação estava tão boa que a corretora fez vista grossa para essa bosta. Que a corretora não É, ligou para essa primeira análise. E aí o aluno acha, mas voltando. Aí é nessa aula de marca autoral que eu ensino como usar uma metáfora, como usar uma ironia, como repetir palavra, como usar uma hipérbole, como fazer um negócio ter charme, já que o Veste gosta de estilo. O meu aluno, a redação dele estava caretinha. Não, o título era O Futuro ou o Mico. Lembra disso? O Mico. Que mico? eu lembro dessa. O mico. Porque Fulvestre, vou falar aqui para a turma que está ouvindo, Fulvestre pede mico. Aí ele começou a falar que era a favor da entrada das empresas, mesmo com poluição, pelo menos elas iam desenvolver economia, não sei o que lá, aquela visão antiga, né, e individualista. De repente, para dar charme, ele fez assim: o mico-leão dourado recebe dinheiro direto para a sobrevivência da espécie, indireto para a Mata Atlântica, da Mata Atlântica, uma coisa assim. Os miseráveis brasileiros também, o Bolsa Família. Só que a renda per capita do pobre, não, do mico, é maior do que, a de muitos pobres brasileiros. Que país é esse que queria desigualdade econômica entre homem e mico? Enquanto isso, o mico não paga o mico que o pobre paga. Estilo tem. Aí os alunos, prof, pode usar pagar mico na redação? Eu digo, não é coloquial, prof, não é marca da oralidade, não é informal. Não pode, mas nesse contexto pode, para fazer o trocadilho, para fazer o jogo de linguagem. Fulvestre é contexto, tá vendo? Aí ele voltou a falar, papo reto, papo reto, papo reto, papo reto, falou normal, normal, normal. Aí na conclusão, ele terminou com ironia, já que a FUVEST, né, era no momento da ironia da aula, que eu ensinava, né, como desenvolver ironia. E ele fez assim, bem no fim, para acabar a redação. O mico-leão dourado é bonitinho, as florestas são nossas amiguinhas e proteger a natureza é do bem. Essa visão tutti-frutti da realidade está atrapalhando o desenvolvimento do país. Não adianta derrubar uma árvore, deixar derrubar uma árvore com o mico em cima, o futuro desenvolvido, porque a árvore cai.
Nossa, eu me lembrei dessa redação vendo essa proposta hoje, porque era mais ou menos essa, os valores, né? Desafio por quê? Porque a nossa sociedade, o que pauta a nossa sociedade é o dinheiro. Então, desafio a ser enfrentado. Tainara está travando sempre. Tainara, você está travada. Voltou. Voltou. Agora tá, não estou te ouvindo. O que você falou? Tá sem som, Tainara. Bom, Tainara, a gente conversa já já. Deixa eu falar uma coisa para vocês também. Você não estou te ouvindo, tá sem som, hein? Fala aí para mim. A Tainara ela tá em Miami, porque essa conexão dela não tá no Brasil. Vai estar lá, né? Bom, deixa eu ver se vou ter que tirar ela, Tainara, eu vou ter que te expulsar. Se travou. E eu sei expulsar. Como é que expulsa, hein, gente? Eu vou chamar, sabe quem? Mas eu tô com som, né, gente? Ela tá muda, é só ela, tá? Eu não vi a prova de linguagem. Tem alguém perguntando aqui sobre a prova de linguagem. Eu não vi a prova de linguagem ainda. Ai, saiu. Agora voltou, tá? Eu não vi a prova de linguagem ainda. Eu quero ver essa prova de Pronto, tá. linguagem. Mas agora voltou, né? Tá sem som. Tá sem som. E ela é calma. Se fosse eu, já tô nervoso por ela. Ana Beatriz tá aí? Ana Beatriz, manda um oi aqui. Manda um oi, Ana Beatriz. Gabi entrou. Não adianta ficar mandando no WhatsApp, não, gente. No WhatsApp eu não vou responder agora nem fudendo. Mário Reis entrou. Eu queria conversar um pouquinho sobre a prova de linguagem, antes da gente terminar. Ah, sabe o que eu queria saber de repertório? O que é que vocês usaram? Tá aqui, chamando a Beatriz. Ana Beatriz, olha como essa menina fala, gente. Vê. Não, remover não. Adicionar não. Mas a Tainara tem que sair. Tainara, sai. Senão eu não consigo chamar a Ana Beatriz. Ela tem que sair, gente. Eu não consigo tirar ela. Ai, Tainara, me ajuda, filha. Bom. Agora vai. Entrar ao vivo. Chamei, acho que eu chamei. Tudo bem? Tudo, eu já falei com Ficou a mãe. calma? Não, Como assim? Me explica, conta tudo. lógico que não. Agora Ga- fala sozinho um pouquinho. Ah, pronto. Gato escaldado tem medo de água fria, ué. Que repertório você usou? Ah, muitos. Muitos? Engraçado, muitos. Olha Quantos? que, Poluiu a prova de repertório? Pode não. olha que engraçado. Essas coisas engraçadas que acontecem na vida. Essa semana inteira eu fiquei com o canto das três raças da Clara Nunes na cabeça. Para me acalmar na prova, eu tava lá na prova antes de começar e tava ninguém me ouviu, só cantando na minha cabeça. Aí quando eu abro a prova, foi, não é possível. E você usou o canto das três raças? Foi minha introdução. Conta pra mim. Mas o que do canto? O canto fala dos negros. Essa canção fala sobre a comunidade, né? Preta, né? Um soluçar de... Outra que tá travando. No canto do Brasil. Um lamento... Queria saber como foi que ela linkou com esses povos da coletânea. Gente, ó, nunca mais eu chamo vocês. Essa internet vagabunda de vocês. Ela agora volta. Desculpa. Você tá Mas eu junto do falei, roteador. Eu tô junto do roteador aqui, ó, pra não ter problema. tô ao lado. Mas eu só tô ouvindo a tua voz. Tua cara tá congelada. Ai,
Deixa eu tentar colocar no 3G. Pois é, essa internet de vocês, eu vou pedir para ela cantar o Canto das Três Raças. Eu estou muito curioso para ver essa prova de linguagem. Assim que eu terminar aqui, eu vou ver Gal no Fantástico, que está gravando a morte da Gal, semana homenagem a ela. E depois eu vou ver essa prova de linguagem. Meus amores, eu quero saber sugestão de repertório. O que eu me lembrei, ó, esse tema, eu acho que o que mais ia ajudar vocês como repertório são as aulas de geopolítica, de literatura e de história. E vocês ficam com aquela tensão, eu quero usar filósofo. Nem existe essa hierarquia de importância do Enem. O que importa é que tenha legitimado, produtivo e pertinente. Foi legitimado, ou seja, alguém falou aquilo mesmo, tá? Tem respeito social, a pessoa tem prestígio social? Tem. Tem a ver com o tema? Tem. E foi produtivo, ou seja, você soube fazer a articulação bem com o argumento daquele momento, isso é que importa. Mas eu me lembrei da minha aula de repertório, não tive como não, sabe? Eu lembrei da aula de quando a gente viu Ailton Krenak, como eu falei para vocês no começo da live hoje, um parágrafo, uma página para ele. Eu acho que foi a pessoa de quem eu falei muito da Hilda Hilst também nessa aula. Tem uma página da Hilda Hilst, né? Tem uma página do Hilton, tem uma página do Caetano. Eram 30 filósofos nessa aula, 10 podcasts, era muita coisa nessa aula de 1h50 de aula. Eliane Brum também estava nessa aula, falei disso hoje. E a canção O Índio, que vocês viram comigo na aula Música e Redação. Não sei se vocês se lembram, eu interpretei verso por verso a canção O Índio do Caetano Veloso. E acho que repertório não deve ter sido problema. Se vocês usaram geopolítica e história, que não tinha, né, tanta. Porque fica meio complicado. Você vai pegar um filósofo do século XVIII para pegar uma frase que combine com aquele tema, mas não combina. Século XVIII. Tem que respeitar o contexto da fala original para não forçar a amizade. Então, tudo isso, mesmo que haja uma relação de sentido entre o repertório e o tema, mas você não pode descontextualizar, você não pode né, desfazer do significado e do contexto histórico da época de que a fala foi pronunciada pelo especialista lá, pelo pensador da época. Às vezes dá, mas às vezes não dá. Às vezes tem sentido, mas não tem sentido com o contexto. E aí vocês forçam. Mas eu que acho que vocês deviam ter usado... ela está me chamando. Estão falando que a aula foi importante. A aula de música e redação. Agora, Ana Beata, o que é que você fez para voltar? Vou tentar mais uma vez. Tá. Não fique com Mas... vergonha que o Brasil todo tá vendo você. O Brasil todo vai te ver. Você vai ficar famosa. Mas você usou que, mas me explica, como é que você usou o Canto das Três Raças na introdução? Eu falei que eu cida o desrespeito a certas nuances étnicas do Brasil. Porque eu comecei com aquele trecho, e de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Porque depois eu usei falsificação ideológica da paz, do Ailton Krenak. E isso me deu. Menina, eu tinha esquecido. Eu tô meio que lacrimejando, porque eu esqueci dessa frase da. Gente, eu tô muito ridículo depois dessas eleições. Eu tô assim. E depois dessa morte da Gal também. Eu tô. Mas assim, depois que você. Esse momento dessa canção, eu tinha esquecido desse verso. E de paz em paz, de paz em guerra. Todo o povo dessa terra, quando canta, pode cantar, canta de dor. E aí o Ailton Krenak veio no D1? Isso. E aí eu fui mais por aquele lado que você tinha comentado de porquê dos desafios. Você se lembrou de discutir os desafios? Ué, tinha que lembrar, né? Você vai tirar 1.000. Nossa, eu não sei. Não sei. Porque Já eu tô começou com a assistir as aulas da Unicamp? Ainda não. Tá bom. Não, eu nem ia mandar, eu não tô cobrando, não. Eu só queria, deixa eu terminar essa semana que vem também. Você agora tá com foco nas exatas. Quando a gente voltar, vai ser VUNESP, VUVEST e CAM. Mas voltando, aí você ia falar, eu te interrompi, fala. E aí eu fui mais
do porquê dos desafios. Então, eu coloquei, junto com essa falsificação ideológica da paz, o embate com a economia. É. Que estava tendo o texto da COP26 lá, que Você eles me viu deram falando uma sobre isso palestra no começo da mundial. live hoje? Dos Vi, valores? vi. E aí no D2 eu coloquei que. Ah, não, calma. Então, desafio, primeiro, esse embate com o econômico, com a esfera econômica. E no D2, ratifica esse embate o desmantelamento de instituições que teve nesses últimos anos, tipo a FUNAI, foi dividida, a pauta da FUNAI foi dividida entre o Ministério da Agricultura e o Ministério dos Direitos Humanos. Então, esse desmantelamento junto com a falta de representatividade política. Isso no Você está D2. me dando uma sugestão de proposta de intervenção, não sei por quê, de um ministério para os povos originários. Será que combina? Óbvio Pois que é. combina. E será que vai ter? Se vai ter, tomada, né? Claro que Agora, vai, já foi dito que vai ter. Já foi haja dito. Foi por isso que eu vim esperanças de vermelho? renovadas. É. Eu devia ter vindo também, eu esqueci. Me conta uma coisa, e a proposta de intervenção foi fácil? Quem foi o agente? Foi isso. Na verdade, o Ministério dos Direitos Humanos Sim, deveria restituir 2. esses ministérios, essas. Como é que eu coloquei aqui? De órgãos específicos responsáveis por essas causas, porque o meu D2 foi que dividir a pauta entre vários ministérios é enfraquecer o movimento, as pautas, enfim. E você detalhou o quê? Eu detalhei que seria, Ministério? na verdade, a ação seria restituir meios legais de proteção a esses povos, a essas comunidades, por meio da reestruturação de órgãos específicos que cuidem das suas causas. Eu acho Mas que você foi muito bem, viu? eu fiquei com muito medo, porque o tema falava de comunidades e povos tradicionais. E aí, como você bem falou no início da live, são 26, eram vários, então eu fiquei com medo de restringir e acabar perdendo a Não acho competência não. deles. Não acho não. Acho que você fechou num povo só não, ou em dois só não. Eu acho que foi. Eu fiquei com medo só quando você falou do canto das três raças, porque pelo que eu me lembro da canção da Imortalizada na Voz da Clara, ela fala sobre preto, né? Mas a frase que você pegou é sobre dignidade, né? Soluçar de dor no canto do, né? É sobre quem está sofrendo, né? Enfim, é o excluído. Sim, Era eu no fiquei fenômeno. feliz. Eu fiquei feliz com o tema, mas eu lembrei muito do que você fala, de que não existe tema fácil. Então, apesar de gostar do tema, eu podia me perder, gente. Foi um tema que assim fácil não é. Não é, porque é um tema, porra, né? E sobretudo, se vocês fica fácil e perigoso quando a redação ela é organizada a partir de consequência, exemplo e repertório. Exemplo, consequência, que aí foi o que a gente conversou muito no curso. Sobretudo no Tira Dúvidas. Você sempre vem, você nunca faltou, eu acho, ao Tira Dúvidas. Toda quinta-feira você está lá. Quando você não está, acho que uma vez você faltou. Eu achei até estranho, até cobrei, né? Você faltou. Mas uma questão, quando a redação ela é construída, estruturada, só com consequência, exemplo e repertório, ela fica expositiva, ela não fica argumentativa. Foi por isso que eu assim, fiz questão de endossar tanto causa. A gente tem causa para cá, causa para desafios e causa para porque é importante valorizar. Então, tinha essas duas opções de caminhos para a argumentação. É um desafio por quê? Porque o mundo só quer saber de dinheiro. É um desafio porque essas pessoas não têm ninguém representando elas no Congresso. É um desafio porque xenofobia interna, por causa da aporofobia, preconceito contra excluído. Infelizmente, o invisibilizado não tem, né, visibilidade mesmo, nem existe interesse. Beleza. Agora, e por que é importante valorizar? Porque é importante valorizar a cultura. Porque sem uma cultura, essa sensação de pertencimento dentro de um coletivo, a gente se perde. Porque a cultura é o patrimônio que a gente é o humano que a gente passa para a próxima geração, é o que nos diferencia de outros. E aí já era a valorização, porque tem que valorizar e preservação da terra. E por conta das questões ambientais, do ecossistema comprometido. Então foi muito
Agora, tem muita gente que não se vai... O único medo que eu tenho é, por conta do Enem do ano passado, que não tinha causa, e muita gente se virou só com consequência, exemplo e repertório, no parágrafo, aí vinha um tópico frasal, aí vinha um repertório, uma explicaçãozinha, fechou o parágrafo. Aí o outro tópico frasal, de perder ponto na competência 3, que aí a redação vai ficar dominantemente expositiva. E texto expositivo perde ponto na competência 3. Eu acho Se abriu D1 com que fraco, abriu como conector, com alguma expressão coesiva, o D1? Eu usei em primeira análise, tô brincando, tô brincando. Não, pode usar, não vai acontecer nada, mas... Mas evitei. Eu estava falando que era na introdução, que era um embate com a esfera econômica. Então, eu coloquei acerca de tal beligerância, o acadêmico e líder indígena Ailton Krenak, então eu já comecei com o repertório já. Peraí, não entendi nada. Como se começou o D1? Acerca de tal beligerância. O Porque na tal, né? introdução eu tinha colocado embate com o negócio, a esfera econômica. Essa gosta de... É a rainha dos sinônimos. Lembra que eu tenho uma vez elogiado os teus sinônimos no Tira Dúvidas? Nossa, eu fiz o possível para não fazer uma redação com veste, porque é aquilo que a gente conversou, eu viciei. Você só treinou FUVEST, né, praticamente. Você treinou Enem agora no último mês. Você estava em que turma? Na Med? Qual é a tua Isso. turma? Na Med, então você entrou no começo. Mas eu só me lembro de FUVEST. Aí agora no finalzinho, você tirou a nota boa do Enem, aí depois tirou a nota que não foi boa. Não foi agora na revisão? Não, eu mantive mais ou menos a mesma nota, com exceção de uma, que aí foi De um uma, desastre que total. você se desesperou. Eu disse, mas essa nota não te representa. Essa nota foi uma coisa fora da curva. Meus amores, vou me despedir de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo fazer pergunta. Ana O ensaio Beatriz. é só fechar, né? Beijo. Um beijo mesmo. Obrigado pela participação. Tainara também. Obrigada a você. Alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitar esse finalzinho? Caiu funções da linguagem? Esse assunto caiu? Ainda não vi a prova de linguagem, vou ver agora, depois de ver a gravação do Fantástico da Gal. Alguém quer fazer uma pergunta? Faz agora, gente, que agora eu estou enxergando, agora eu estou lendo. O povo está entrando. Um beijo. A partir de agora, a nossa revisão focada em VUNESP e FUVEST. E tem gente ainda entrando para a revisão. Então, quem vai entrar agora para a revisão, pensando na FUVEST e na VUNESP, recebe um pacote de aulas, de 10 aulas, só para a FUVEST, direcionado para FUVEST, tema filosófico, técnica, né? E um outro só para a VUNESP. Quem for entrar agora, então qualquer coisa, vocês cliquem no link do meu perfil, tá bom? Beijo, bom finalzinho de domingo, durmam agora. E semana de exatas, domingo que vem tem mais prova. Um cheiro no pescoço, todo mundo. Beijo.